Olá, boa noite a todos. Hoje, o tema da palestra de hoje é sobre mudanças, né? E se a gente parar para pensar, as mudanças elas vão acontecendo ao longo do nosso dia, a todo momento, né? A cada segundo, a cada minuto, a cada hora, né? Uma hora está frio, outra hora está quente, uma hora é dia, uma hora é noite, né? Tá claro, tá escuro. E as coisas vão mudando, né? Naturalmente, né? Porém, né, a gente não se atenta, né, a esse tipo de mudança, né? A gente começa a se atentar mais às mudanças individuais que vão acontecendo na nossa vida, né? De algo mais particular, né? Porém, né, as mudanças elas sempre vão acontecer, independente da nossa escolha ou não, da nossa vontade ou não, né? E eu escolhi esse tema exatamente porque no meu momento atual, né, as mudanças estão acontecendo assim como se não houvesse amanhã. É até meio engraçado, porém, né, nós temos a nossa rotina no dia a dia, né? E com isso, às vezes a gente precisa mudar a nossa rotina, né? A gente precisa se adequar, né, a uma nova rotina. Às vezes por conta de mudança de trabalho, mudança de local de trabalho, mudança de casa, né? Foi morar num bairro diferente, né? E a gente não tem... algumas coisas acabam, né, mudando, alguns horários acabam mudando, a padaria que você ia, né, é outra, de repente, né, tem alguma mudança ali, né, que aí você... A nossa interpretação, né, identifica como, às vezes, como não sendo boa, né? E será, né, que as mudanças podem ser boas ou ruins? Ou será que isso é apenas uma interpretação da nossa mente? Né? Porque as mudanças acontecem, elas vão acontecer, né? E aí, de acordo com o nosso gosto, né, com a nosso ritmo, a nossa rotina, você fala, puxa, né, não gostei tanto. Você acha que não gostou, de repente você ainda só não se adequou, né, àquela nova mudança, né, aquele novo hábito. Então eu pensei em fazer falar sobre esse tema exatamente para fazer a gente pensar um pouco, né? Eu fiquei pensando muito nesse assunto, né, já que estão acontecendo algumas mudanças na minha vida e analisar alguns pontos, né, de como a gente interpreta e como a gente pode, de repente, melhorar algumas coisas. Mas no fundo, né, na minha opinião, é só uma questão de né, exatamente, é só uma questão de opinião, ou seja, uma interpretação. Né? Porque se está dia, se é noite, né, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo, né? É só um gosto, é só uma interpretação, mas se a gente se adequar, a gente consegue viver, né, na mesma qualidade. E o primeiro item que eu queria abordar, né, seria a questão do controle. Porque muitas vezes, né, a gente quer entrar num controle de muitas coisas da nossa vida, né? Não que isso seja ruim, mas a questão aqui é ponderar, né, o quanto a gente está controlando e evitando alguma coisa, né, alguma mudança, de repente, que muitas vezes pode ser necessária. Né? E evitar esse tipo de mudança, por exemplo, né, na minha vida, né, quando entrou a pandemia, houve uma mudança brusca, lógico, na minha e de todo mundo, né, do planeta.
Porém, né, às vezes você se adequa a uma mudança, né, e muitas vezes a gente precisa sair dela depois, né? E às vezes a gente entra talvez num comodismo, né? E quer controlar para que aquilo não mude, né? Às vezes está bom ou está cômodo, né? Enfim, seja qual for o motivo, né? A gente controla ou quer controlar, né? Para que não mude mais. Porém, quando muda, no meu caso, né? Eu achei muito bom, né? Mudei de trabalho, voltei a fazer um trabalho, né, que eu fazia há muito tempo atrás e que para mim está sendo bom, né? Relembrar, né? Ter contatos, né? Contato com pessoas de interesses diferentes, né? Então, esse tipo de mudança, às vezes a gente segura pensando, nossa, não vai ser bom, né? Melhor de segurar do jeito que está, porque não sei se eu vou gostar na próxima mudança. E, como eu falei, depende da sua interpretação, né? E, e as mudanças, normalmente, elas são boas, né? Ela tem os seus propósitos. Um tempo atrás eu falei sobre ciclos, né? Numa perspectiva diferente, né? Que eu dei aquela palestra para a de hoje, né? Naquela época eu falei sobre ciclos, mas numa questão de tempo, né? Não na questão de hoje de mudança mesmo, como as coisas vão mudando e modificando. E muitas vezes se adequando a um padrão, né, do qual a gente está evoluindo. Né? Ou não, né? De repente você está estagnado, controlando aquela estagnação, mas você precisa dar um up. E aí essas mudanças são bem-vindas, são muito, né, necessárias para que a gente consiga acompanhar a nossa evolução, né, e alcançar vibrações diferentes. Muitas vezes, né, padrões de vibração um pouco mais elevado, né, mudanças, por exemplo, de estilo de música que eu ouvia na minha adolescência, hoje em dia eu já não escuto no dia a dia. Né? Eu escutava muito rock pesado e tal. Hoje em dia já não. Hoje em dia eu ainda gosto, né, de música um pouco mais agitada, mas são músicas muito mais tranquilas, né, com letras diferentes, né, com intenções diferentes. Tudo isso porque a gente vai mudando, né? A gente vai, com a idade a gente vai amadurecendo, né? Normalmente, em algumas coisas a gente vai amadurecendo, né? E a nossa disposição também para as mudanças, elas vão mudando, né? Muitas vezes eu vejo, né, pessoas de terceira idade, pessoas mais velhas assim, evitando a mudança, né, porque achando que aquilo não vai ser bom. Ah, não, eu já estou velho, eles falando, né? Ah, já estou velho para isso, já estou velho para aquilo, e evitam as mudanças, né? E como eu costumo falar, né? Vida é movimento. E a mudança ela causa esse movimento, né? Porque nos tira de um padrão já muitas vezes cômodo, né? E nos faz nos mexer de uma maneira diferente. Não que seja melhor ou pior, mas de uma maneira muitas vezes diferente. E aí, né, o melhor ou pior é a interpretação. Então, toda mudança ela vem para quebrar muitas vezes padrões. Né? Por exemplo, não tem a ovelha negra da família. Normalmente a ovelha negra da família ela vem para quebrar um padrão familiar. E a ovelha negra da família, né, antigamente ela sempre foi vista como uma pessoa ruim, né, que não se encaixa na família, e aí ela faz aquele estardalhaço, né, e me tira do conforto e não sei o quê. Porém, se você tiver uma perspectiva diferente para aquilo, né, e analisar,
que hoje em dia, por exemplo, com a constelação familiar, nos faz enxergar de uma maneira diferente, né? Os padrões familiares, né, eles vêm por gerações, e vem sendo seguida a risco, e que muitas vezes não condiz mais com a nossa realidade. Né? Os tempos são outros. Né? Hoje em dia tem tecnologia para tudo. Né? Tá certo que a tecnologia vai continuar evoluindo, mas né, as coisas vão mudando, os padrões vão mudando. Então, o padrão familiar ele precisa também ser mudado. Né? É que inconscientemente a gente vai seguindo os padrões familiares para ter um sentimento de pertencimento à família. Mas a gente não vai deixar de pertencer à família por fazer coisas diferentes. A gente pode honrar a família, né, exatamente fazendo diferente. Né, seguir padrões diferentes. As coisas estão evoluindo, as coisas estão mudando. A gente tem que seguir, né, essas mudanças. Nem todas, né, com certeza. A gente vai seguindo de acordo com os nossos entendimentos, né, o nosso padrão de pensamento. Né, existem mudanças que são muito radicais, né, muitas vezes. E leva um bom tempo para a gente se acostumar com tal mudança. Mas, né, de certa forma, provavelmente ela foi necessária. E com isso, né, com a nossa idade, quando a gente vai ficando mais velho, a gente acaba querendo diminuir esse ritmo de mudança, né, entrando num controle que muitas vezes não é sadio. E aí entra numa balança, né, que a gente precisa observar e ver se realmente está fazendo bem para a gente. Né? Eu controlo ou não controlo? Eu mudo ou não mudo? O padrão de pensamento que eu tenho, vou continuar, né? Nasci assim, vou continuar assim e vou morrer assim. Para quê? Né? Se o intuito de encarnar na Terra, né, passar por essa experiência corpórea que nós estamos passando atualmente, é de fato aprender e mudar. Né? Deixar de seguir alguns padrões de raiva, de repente, rancor, e perdoar. Né? Porque a tendência da nossa evolução é seguir a nossa ascensão de consciência e de amor. Então a gente precisa, sim, sempre estar pensando, analisando, sentindo. Né? Algumas coisas vão mudar aqui, vão mudar ali, às vezes a gente pressente, acho que vai mudar alguma coisa. Então, que venha, que seja bom, que seja não, que não, né? E deixar esse controle um pouco de lado. Né? O ser humano ele tem que, não é tem que, né? Mas a tendência é que a gente entre num fluxo de vida. A gente entre nesse fluxo da vida, né, de uma maneira mais harmônica, com menos controle. O controle que eu digo é a influência do nosso ego perante a tudo que acontece na nossa vida. A gente não vai controlar se é dia, se é noite, né, por exemplo. Existem coisas que a gente não entra em controle. Aliás, muitas, né? A gente controla muito pouco. A gente pode controlar, né, referente a nós. Mas será que esse controle está sendo benéfico para a nossa evolução? Sim ou não? Aí cada um tem que ponderar, analisar. Não, mas eu estou velho para mudar. Será? Será que isso é crença? Né? E a gente sabe que as crenças nos limitam de alguma forma. Né? Atualmente a gente não vai deixar de ter crença, não é essa a questão. Assim, a questão é de mudar as crenças, né, e ir evoluindo de acordo com o nosso amadurecimento. O nosso amadurecimento ele vai de acordo com a nossa vontade também.
né? Se você gosta de ler, se você gosta de assistir filme, às vezes o estilo de leitura e o estilo de filmes que você gosta de assistir, eles vão mudando com o tempo. Assim como eu disse agora há pouco sobre, né, o estilo de música que eu ouvia na minha adolescência, hoje é completamente diferente, né? Então vai analisando aí quantas coisas não vão mudando na nossa vida, né? Às vezes no trabalho, às vezes a gente está ali, né, num tipo de trabalho mais frenético, e que muitas vezes é estressante, e aí com o tempo você fala, não, preciso de uma coisa um pouco mais tranquila. Por que, né, eu preciso disso? Não é só um cansaço físico ou um cansaço mental. Muitas vezes é um amadurecimento, né? A minha escolha, né, perante a vida vai mudando. Muitas vezes exatamente pelo nosso amadurecimento. E não porque fisicamente eu estou mais velho. Porque se a gente parar para pensar, né, o corpo físico ele envelhece de uma maneira diferente da nossa alma, do nosso espírito. Por exemplo, hoje em dia, meu corpo físico, eu nasci e hoje em dia eu tenho 44 anos de idade, né, desde meu nascimento. Mas quantos anos tem a minha alma? Quantos anos tem o meu espírito? Com certeza é muito mais velho do que o meu corpo físico. Então esse padrão de idade, né, referente ao corpo físico, ele precisa, né, de repente, a gente precisa olhar de uma maneira diferente, né? Porque o amadurecimento ele vai vir de uma maneira ou de outra. Às vezes vem e dá um tapa na nossa cara e fala, sai do lugar. Não é? Às vezes alguém desencarna, e aí o ritmo da família muda, né? As festas de repente aconteciam na casa da avó, do avô, e aí eles desencarnam e a gente começa a mudar. Às vezes, né, muitas vezes as pessoas da família deixam de se encontrar, porque não tenho mais aquele motivo de me encontrar com a minha família, que era de ver meu avô, de ver minha avó. As coisas não precisam mudar assim nessa perspectiva. A gente não precisa deixar de viver certas coisas porque alguém desencarnou, né? E deixar de fazer um churrasco, um encontro de família, né? Dia das Mães, essas coisas que a gente normalmente faz, né? E que é importante, né? Porque o nosso primeiro círculo de convivência é com a nossa família, né? Os pais, as mães, os irmãos, depois os tios, né? Primos e os avós. Lógico, né? As coisas vão mudando e a gente precisa acompanhar. Mas é interessante fazer esse levantamento, esse ponderamento, né? Ponderar o quanto o controle, o nosso controle, né? Referente ao ego, está atrapalhando a nossa evolução, né, perante essas mudanças necessárias na nossa vida. É só uma questão que eu trouxe para refletir, porque assim como os ciclos, né, tudo tem começo, meio e fim. Às vezes a gente quer controlar esse fim, ou o meio, né? E o começo, a gente acaba, às vezes, se metendo numa enrascada aí, porque perde o timing e o controle, né? Às vezes, muitas vezes, quer controlar tanto que as coisas saem de controle de uma maneira bem abrupta, né? Bem radical. Então, eu acho que vale a reflexão para que a gente, né, controle um pouco menos essas questões de mudanças. Eu quero agradecer a todos que assistiram, que vão assistir posteriormente. Gratidão, e o Espaço Espírita Remédio agradece também a colaboração de vocês. Então, um grande abraço e até a próxima palestra.